Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 10 de março de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Nós estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 112, que tem como título Tabernáculos Eternos. Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. E diz assim: Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Mensagem de Jesus em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Repetindo, é o livro Pão Nosso, capítulo 112, Tabernáculos Eternos. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E, quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Realmente, quando nós lemos essa passagem de Jesus, ficamos até um pouco confusos para o entendimento. Parece que a questão da injustiça, ela se resolve assim facilmente quando recorremos a advogados, como diz ele, advogados venais, para que possamos novamente nos reintegrar aos títulos honrosos da convenção humana. Parece que essa mensagem de Jesus, registrada por Lucas, ela se faz muito presente nos dias atuais, quando nos deparamos com as inúmeras injustiças que fazem parte do nosso planeta. E devemos observar com muita sabedoria que não é algo do momento atual. Isso faz parte da história do nosso planeta. Um planeta que era primitivo e que passou para um planeta de provas e expiações e agora se prepara para ser um mundo de regeneração. No mundo primitivo, onde ainda tudo é muito precário, e no mundo de provas e expiações, quando estamos ainda desenvolvendo os nossos sentimentos mais nobres e puros, quando estamos desenvolvendo os nossos pensamentos positivos e elevados, e quando estamos desenvolvendo a nossa moral para que nos transformemos em espíritos de melhor e maior envergadura, é muito comum que
observemos em toda parte da sociedade as inúmeras injustiças que ocorrem. Mas Emmanuel deixa bem claro que a sua mensagem se refere exclusivamente aos amigos, ou seja, aquelas pessoas que são verdadeiramente nossos irmãos, sinceros e devotados. Ele fala das riquezas da injustiça, e essa riqueza da injustiça se faz presente em nós mesmos, porque nós fazemos parte deste planeta, nós fazemos parte deste mundo. E todos nós, aqui encarnados, temos as nossas próprias injustiças cometidas, como diz ele, no passado total da criatura. Durante todo o processo evolutivo, desde o momento da criação, da nossa criação, até esse instante, todos nós realizamos coisas benéficas, positivas, boas, mas também cometemos as nossas injustiças. Por isso que ele fala de um passado total da criatura. Se olharmos para nós mesmos, na época atual, neste momento atual, observaremos que estamos, sim, ainda carregando injustiças deste próprio caminho, deste próprio momento. Coisas que fizemos ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, na década passada. E aquelas que muitas vezes trazemos de encarnações anteriores e que de alguma forma se apresentam a nós na época atual e que, não encontrando justificativas neste momento, sabemos perfeitamente por aquilo que nos ensinam os espíritos superiores que trata-se exclusivamente de algo que está vinculado a encarnações anteriores. E ele fala também que os tabernáculos eternos estão vinculados exclusivamente em nossos corações. Tabernáculos eternos não os localiza em pastos celestiais, ou seja, esses tabernáculos da qual podemos buscar, da qual podemos nos sintonizar, eles não estão em nenhum templo religioso, eles não estão em nenhum ponto da sociedade humana. Eles estão no sagrado interior do coração do homem. Então, esse trabalho de injustiças, ele se faz presente dentro de nós e ele deve ser trabalhado interiormente dentro do nosso coração. Ele continua: mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Jesus sabia perfeitamente com quem ele lidava. As pessoas, de um modo geral, os políticos, de modo geral, e até mesmo os seus próprios apóstolos. Ele internamente sabia das imperfeições que cada uma daquelas almas carregavam dentro de si. E em nenhum momento, quando fazemos um estudo muito mais aprofundado a respeito da sua vida e da sua trajetória, observamos Jesus falando ou apontando algo de errado específico a alguém. Jesus sempre orientava para a prática do amor e para a prática do perdão, para que as injustiças interiores, aquelas dolorosas que trazemos do passado, se diluíssem através de uma nova caminhada e de um novo tempo. E ele nos fala, Emmanuel, que essas lições, principalmente esta, trazida por Lucas, mostra-nos a necessidade de trabalharmos interiormente as nossas próprias injustiças. Não as injustiças cometidas contra nós, mas as injustiças que muitas vezes
nós realizamos ao longo da caminhada, ao longo da encarnação. Ele continua: conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Então vejam como que esse pequeno trecho de Emmanuel vem fortalecer ainda mais a importância dos laços da família, a importância dos laços dentro do trabalho, dentro da sociedade. Nós não nos juntamos, não nos aproximamos, não trabalhamos em conjunto por uma questão à toa, como se diz na gíria popular. Há um propósito por detrás de tudo isso. É claro que para todos os momentos devemos levar em conta as questões do livre-arbítrio, da livre escolha, porque através do livre-arbítrio podemos fazer alterações neste caminho, mas obedecendo às regras reencarnatórias, àquilo que foi proposto para nós, aquilo que escolhemos para a nossa caminhada, estamos diante de todas as almas neste momento que devem ser companheiras, irmãs da nossa vida. Principalmente aquelas da qual nós não tenhamos muita afinidade, principalmente aquelas que muitas vezes, por uma questão social da vida, nós tenhamos algum tipo de contrariedade. São esses irmãos, são essas irmãs, são essas almas queridas da caminhada que vão nos dar a oportunidade, segundo Emmanuel, para que de forma fraterna, verdadeira, legítima, possamos resgatar as nossas próprias injustiças e muitas vezes injustiças cometidas por nós mesmos contra essas almas que hoje fazem parte da nossa caminhada. Não nos apresentamos a alguém por um mero acontecimento do destino. Ninguém se apresenta a nós por um mero acontecimento do destino. Tudo segue um roteiro para que, em conjunto, possamos resgatar, refazer as próprias injustiças que existem entre nós. Por isso que Emmanuel, lá no começo, fala da questão do tabernáculo, que está dentro do nosso coração. Não será indo aos tabernáculos externos da sociedade, de um modo geral, que faremos as reconciliações com a vida e com as outras almas e com os espíritos. É no tabernáculo interno do coração que conseguiremos refazer aquilo que se faz necessário para a melhoria da nossa convivência. Quando olhamos para o mundo atual e observamos as inúmeras diferenças existentes nas sociedades, de um modo geral, de cada país, vemos que o que falta é esse interior para o tabernáculo interno. Esse voltar os olhos para o interior deste tabernáculo que está dentro de nós, para que a mudança se inicie dentro de nós mesmos. Então, pelo conhecimento religioso, pelo conhecimento doutrinário, pelo conhecimento que o Espiritismo nos oferece, somos nós que devemos dar o início ao amor e ao perdão, e não aguardar que o outro o faça. O outro pode até ter algum conhecimento religioso, ele pode até ter conhecimento da doutrina espírita, mas muitas vezes não tem a deliberação própria, a vontade própria de exercitar este amor e este perdão.
E quando esse sino bate dentro de nós, lá no tabernáculo do nosso coração, é sinal de que devemos dar, como se diz também na gíria popular, o pontapé inicial. Iniciarmos o processo de reconciliação. Por isso que ele fala que nós devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance das nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima. Então, a casa, o carro, o dinheiro, a roupa, o alimento, o trabalho, o dinheiro que recebemos, a instituição religiosa da qual estejamos filiados, tudo que compõe a nossa vida e que, conforme ele diz, são bens transitórios, devem ser utilizados, trabalhados em favor dessa fraternidade legítima, para que haja essa reconciliação, para que haja essa mudança. E ele termina dizendo: valorizemos desse modo a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo, por todos os recursos ao nosso dispor, a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre. Porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos, que nós nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Então, ele termina de uma forma muito sublime e de forma muito incentivadora para todos nós. Repetindo mais uma vez, aproveitemos tudo aquilo que a vida material nos oferece. Aproveitemos a permanência nossa aqui na Terra, seja o encarnado ou seja aquele desencarnado que ainda vive na atmosfera do planeta Terra, para que nós, utilizando-se desses recursos materiais, possamos trabalhar para a nossa melhoria interior, modificar a nossa forma de pensar, de falar, de ver, de ouvir, de sentir, de agir no cotidiano da vida. Talvez não conseguiremos mudar da noite para o dia. Talvez não conseguiremos mudar integralmente quanto desejávamos, mas conseguiremos, sim, algum tipo de melhoria. E quando isso acontece, segundo Emmanuel, almas queridas, espíritos queridos se aproximam de nós para nos incentivar, para nos ajudar, para nos empurrarem em busca da elevação superior. E ele diz que esses companheiros, encarnados ou não, são como tabernáculos vivos do amor, que já estão devidamente preparados ou que muitas vezes são utilizados para este incentivo a nós mesmos. E com isso, desenvolvemos ainda mais a nossa capacidade de mudança. E amanhã ou depois, quando aqui deixarmos a nossa encarnação atual, eles próprios serão os nossos testemunhos, endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Então vejam como é um conjunto
de trabalho em prol do crescimento e do desenvolvimento. Nada disso se faz aleatoriamente. Como diz André Luiz, semelhante atrai semelhante. Então, quando me dedico à renovação, à mudança, à transformação, quando vou limpando, higienizando e alterando os processos do meu tabernáculo interior, eu vou angariando para próximo de mim espíritos de luz, companheiros de luz, e ambos irão me ajudar neste meu processo de transformação e mudança. Amanhã ou depois, quando voltar à pátria espiritual, esses mesmos espíritos e essas mesmas almas serão como testemunhas desta minha aspiração de mudança, daquilo que eu já consegui mudar, daquilo que eu já consegui transformar interiormente na minha vida. Então, que fiquemos atentos ao tabernáculo do nosso coração, para que a mudança se faça interiormente, de dentro para fora, para recebermos a ajuda e nos colocarmos na condição daquele que, a partir de amanhã, ou da próxima semana, ou do próximo mês, ou do próximo ano, ou quem sabe na próxima encarnação, estejamos devidamente preparados para sermos também tabernáculos de luz a ajudar aqueles que estarão à nossa frente. Fica aí, então, a nossa reflexão de hoje, capítulo 112 do livro Pão Nosso, Tabernáculos Eternos. Quero lembrar a todos que daqui a pouquinho, às 20 horas, estaremos aí com a nossa outra série, que é o Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser e puder acompanhar, incentivando aos companheiros e companheiras que fazem parte deste grupo de estudo, daqui a pouquinho em nosso canal, às 20 horas. E quero lembrar a todos que agora no mês de abril, o nosso programa e a rádio estarão aí fazendo aniversário. E em comemoração à data tão importante, nós estamos fazendo aí uma renovação, não só no nosso programa aqui do YouTube, uma renovação em toda a grade da programação, e também estamos fazendo uma mudança e uma renovação em toda a grade da rádio, que funciona 24 horas por dia. Quero convidar a você para que conheça um pouco mais da nossa programação semanal aqui no canal e que conheça também a nossa rádio, para que você tenha durante o dia a oportunidade de ouvir uma música, uma palestra, uma mensagem, a leitura de um livro, o estudo de um livro. Se você for lá no seu aplicativo do Google Play, no seu Android, você vai lá clicar na lupinha e vai colocar lá Web Rádio Espiritismo e Vida. Ali você pode baixar o nosso aplicativo e você vai ter o site da rádio, e lá em cima, no canto superior esquerdo, você vai clicar lá no botãozinho e vai poder ouvir a nossa programação. Então, a partir do dia 1º de abril, nova programação no programa Espiritismo e Vida do YouTube e na Web Rádio Espiritismo e Vida. Desejo a você um bom final de domingo, com muita saúde e paz, e que a sua semana, junto da sua família e do seu lar, se façam com muita felicidade e com muitas realizações. Voltamos a nos ver
no próximo domingo, às 17 horas. Programa Espiritismo e Vida. Simples, objetivo, constante. Forte abraço e que Jesus nos abençoe.